Em uma pacata região do interior de Massachusetts, uma noite comum do final dos anos 60 se transformou em um dos relatos ufológicos mais assustadores da história americana. Pessoas diferentes, em locais distintos, descrevendo a mesma coisa. Um objeto não identificado no céu. Luzes, paralisação do tempo, abduções. Hoje, no Mistérios Sombrios, o caso do OVNI de Berkshire, o início, 1º de setembro de 1969, era a noite de 1º de setembro de 1969, no condado de Berkshire, interior de Massachusetts. Um lugar tranquilo, conhecido por suas paisagens rurais, moradores simples e clima bucólico. Mas naquela noite, algo inexplicável aconteceu. Outras disseram ter perdido horas inteiras sem explicação. Centenas de pessoas, incluindo crianças, idosos e famílias inteiras, relataram ter visto luzes estranhas no céu. Muitas afirmaram que o tempo pareceu congelar por instantes. O que antes parecia ser apenas um avistamento isolado, rapidamente se transformou em um dos casos de contato alienígena mais bem documentados dos Estados Unidos, e algumas afirmam terem sido levadas. Esses eventos ocorreram simultaneamente em cidades diferentes da região, como Great Barrington, Sheffield, Stockbridge e o relato de Thomas Reed. Entre os relatos, ganhou destaque. O do Thomas Reed, que na época tinha apenas 9 anos. Thomas estava no carro com sua mãe, sua avó e seu irmão mais novo. Eles voltavam para casa após um jantar. Já era noite quando atravessavam a ponte Sheffield, próxima ao rio Ousatonic. De repente, o silêncio. Foi então que aconteceu. Luzes brancas intensas surgiram no céu. O carro ficou completamente envolto por uma luz circular, como se estivesse embaixo de um farol gigante. Ele não lembra como saiu. Só que de repente estavam de volta ao carro, todos em posições diferentes das que estavam antes. Thomas relatou que, num piscar de olhos, ele e sua família se viram dentro de uma estrutura metálica, fria, sem janelas, sem entender como foram parar ali. Lá dentro, Thomas afirma ter visto figuras humanoides com braços longos e olhos grandes. O relógio marcava quase 2 horas depois do momento em que haviam parado. Outros relatos estranhamente semelhantes. O mais assustador é que Thomas e sua família não estavam sozinhos. Pouco depois, foi levada por seres com aparência não humana e transportada para uma sala metálica com outras crianças, incluindo, segundo ela, o próprio Thomas Reed. Na mesma noite, diversas pessoas na região relataram o mesmo fenômeno. Uma forte luz branca no céu, sensação de tempo parado ou perdido, desmaios repentinos, presença de entidades não humanas. Uma mulher chamada Melanie Kirchdorfer, então com 14 anos, estava com a irmã quando viu luzes multicoloridas. Os dois não se conheciam na época. Outro garoto, Tom Warner, disse ter sido paralisado por uma luz em sua própria casa e se viu flutuando em direção a um objeto no céu, desaparecendo por minutos diante do olhar desesperado de seus familiares. Histórias separadas, relatos sem conexão pessoal, mas todos descrevendo os mesmos elementos, no mesmo dia e horário, hipnose, testes e traumas. Anos depois, muitos desses envolvidos buscaram terapias e regressões hipnóticas, onde os detalhes dos eventos voltaram com força. Sob hipnose, relataram experiências semelhantes. Salas frias com instrumentos metálicos, entidades que se comunicavam por telepatia, sensações de pânico, misturadas à paralisia corporal. Essas sessões revelaram traumas profundos, muitos dos quais persistiram por décadas. Pessoas que tinham vidas normais passaram a sofrer de insônia, ansiedade e medo crônico de escuro. Reconhecimento oficial.
e a placa de Sheffield, o caso OVNI de Berkshire, não ficou restrito ao folclore local. Em 2015, quase 50 anos depois, o condado de Berkshire instalou uma placa oficial na ponte de Sheffield, reconhecendo o ocorrido como um dos incidentes ufológicos mais notáveis dos Estados Unidos. A placa dizia: esta área foi o local de um avistamento coletivo e significativo de um objeto voador não identificado em 1º de setembro de 1969, envolvendo dezenas de testemunhas. Esse foi um dos raros momentos em que um governo local reconheceu formalmente um evento envolvendo UFOs. Contudo, a placa foi posteriormente removida por disputas políticas e por pressão de céticos. A dúvida é eterna: o que realmente aconteceu? Até hoje, o caso OVNI de Berkshire divide opiniões. Isso porque, em 1969, câmeras não eram acessíveis como hoje, especialmente em áreas rurais. Céticos afirmam que as luzes poderiam ter sido meteoros, satélites ou reflexos atmosféricos. Outros dizem que as histórias são fruto de histeria coletiva, agravada por relatos se retroalimentando ao longo dos anos. Mas os envolvidos garantem: não foi imaginação. As testemunhas jamais mudaram suas versões. Mesmo depois de décadas, repetem com precisão cirúrgica os eventos daquela noite. E o mais curioso: nenhuma delas tentou lucrar com suas histórias. Evidências físicas? Apesar do número impressionante de testemunhas, não há imagens, vídeos ou registros científicos que comprovem o ocorrido. Porém, ufólogos apontam que a coerência entre os relatos, os efeitos psicológicos duradouros e o volume de testemunhas tornam esse caso altamente credível dentro da casuística ufológica. O caso Berkshire. Hoje o incidente voltou a ganhar notoriedade após ser retratado na série Mistérios Sem Solução da Netflix. Em 2020, a série entrevistou os sobreviventes e reacendeu o debate sobre a presença de vida inteligente fora da Terra, e sobre o quanto sabemos ou escondemos sobre o que acontece nos nossos céus. O que aconteceu em Berkshire naquela noite de 1969? Uma histeria coletiva? Ou acha que tudo não passou de uma coincidência coletiva? Uma visita de outro mundo? Ou algo ainda mais perturbador, que nunca foi revelado? Uma coisa é certa: até hoje ninguém conseguiu explicar. E o mistério permanece. Se você curte casos reais de contato alienígena, fenômenos inexplicáveis e investigações que desafiam a lógica, inscreva-se agora no Mistérios Sombrios. Ative o sininho, deixe seu like e conte nos comentários: você acredita no caso Berkshire? Nos vemos no próximo mistério.